Na contramão de empresas que buscam implementar políticas que valorizam questões ambientais e sociais, o movimento conhecido como anti-ESG tem ganhado destaque. Nesse episódio, entenda o que é esse termo e como pode impactar o futuro das organizações. Olá, pessoal. Eu sou o Caio Correia e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Em um momento em que o ESG parecia ter se tornado um mantra das organizações, o início do novo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos mudou esse cenário. Buscando um alinhamento com o novo governo, algumas empresas regrediram ou simplesmente abandonaram práticas e políticas de diversidade e preservação do meio ambiente. Para explicar o motivo desse movimento anti-ESG, eu converso com Pedro Rivas, coordenador na pós-graduação e curador do Hub ESG Change da ESPM, e o Marcos Nakagawa, professor de ESG e coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental. Pedro, Naka, sejam novamente muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Prazer enorme ter vocês aqui comigo novamente na mesa. Maravilha, ainda mais com o Pedro agora, né, Caio? Aqui, diretamente do Rio de Janeiro. Valeu, Caio, obrigado aí, valeu, Naka. Satisfação aqui estar com vocês. O Pedro eu sempre gravo online, já tô criando aí uma questão de que eu acho que ele não gosta de mim. Mas ele sempre aceita o nosso convite. Queridos, vamos lá. A gente vai falar, né, sobre ESG, que é um tema que a gente já discutiu aqui no Lifelong Cast por diversas vezes, mas agora, né, no nosso momento atual, as coisas mudaram um pouquinho. Assim, um pouquinho é ser bem né, Generoso. generoso. Com a eleição do Trump, a gente viu uma onda meio que anti-ESG, né? Diversas empresas reverteram políticas de diversidade, começaram a desbandar a questão ambiental, né? Começaram a tirar profissionais dessas posições. Como que vocês veem esse movimento, né? E nesse sentido, o que mais chamou a atenção de vocês? Pedro, eu queria começar contigo. Você acredita, então, que a ESG, todos esses passos que a gente deu nesse sentido, estão com os dias contados? Legal, Caio. Caio, com certeza não. Com certeza não. Essa reação que a gente está vendo agora, ela já existe desde que o ESG disparou, né? Desde da ascensão, digamos assim, desse boom que a gente observou, especialmente ali a partir de 2020, 2021, né, muito forte com a pandemia, com vários fatores, né, que influenciaram a ascensão dessa agenda, né? Se a gente for pensar naquilo que está acontecendo hoje, né, numa parte assim, vamos pensar assim do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de mercado, o que é que o investidor quer? O investidor ele quer um retorno financeiro, né? Ele quer um retorno financeiro. E a gente precisa lembrar que a ESG nasceu nesse contexto. Existe, claro, um questionamento do ponto de vista dos acionistas de entender se essas preocupações com as dimensões sociais, ambientais e de governança, se elas de fato estão, digamos assim, no mesmo sentido do exercício de dever fiduciário desses agentes financeiros. Ou seja, se de fato essas dimensões, cuidando dessas dimensões, gerando mais valor para essas empresas. Existe todo esse questionamento, né? E aí também tem uma oportunidade de amadurecimento da gestão de ESG. Mas a gente sabe também que existe uma reação, né, do mercado e de setores políticos e do setor econômico que realmente quer questionar, né, o interesse, quer questionar a aplicação, né, de tempo, de dinheiro das empresas em relação à gestão de ações como diversidade, como a questão do combate ao aquecimento global, por aí vai. Com a chegada de Trump, esse movimento ganha força. Mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista empresarial, a regra continua a mesma. Digamos assim, as leis continuam as mesmas no sentido de que, se uma empresa
ela não tiver cautela com a sua prática, ela pode ser afetada lá na frente por escândalos, por denúncia ou por estar prejudicando a sociedade de alguma forma. Então não tem como a gente, por um pensamento, seja lá de que matiz seja, a gente querer ignorar toda a legislação que existe, todos os esforços de frameworks, de regras que estão acontecendo, que estão surgindo, e somado a isso ainda, é, tudo que a gente vê de clima, né, que está se intensificando e se tornando cada vez mais evidente, né? Então, para começar aí, vamos ficar por aqui. Você acredita nisso, Naka, que não dá para a gente retornar tudo para dentro da caixa? Várias dessas empresas já deram passos demais em relação a esse sentido, que mesmo que pela vontade de algum dirigente, de alguma pessoa que está ali em uma posição e que vai, né, contra essa questão desses direcionamentos de ESG, mesmo agora que há um ambiente em que favorece, né, você seguir em outra direção, não dá para efetivamente, né, desfazer tudo que foi feito? Caio, eu tô desde o final dos anos 90 acompanhando esse movimento, que já mudou de vários nomes, né? Começou como responsabilidade social corporativa, sustentabilidade corporativa. Depois o pessoal das finanças entrou exatamente no termo do ESG, que é essa visão que o Pedro acabou colocando, como investimento, como gestão de crises, e o que acontece é que o movimento ele vai e volta, e eu assisti, essa é a terceira vez que ele está indo para baixo na onda. E nisso realmente a gente dentro do mercado começa até a ver, Caio, que não tem até pessoas para lidar com isso, né? Então toda vez que tem um pico lá em cima, falta equipe de ESG, de sustentabilidade, responsabilidade corporativa, daí tem um pico, aí desce de novo, né? Então a gente está vendo essas sazonalidades dessa temática e que, se você vê nesse construto histórico, ele realmente é uma ferramenta de gestão, como o Pedro bem colocou, né? Não é uma coisa de modinha, vamos fazer o que está na moda, vamos fazer... Não, ele faz parte da gestão. Só que existe essa discussão porque entraram como uma polarização, como uma politização de duas temáticas principais, que é a diversidade e o clima. O restante, que são os outros 300 e tantos outros indicadores que existem, eles continuam exatamente como o Pedro colocou, como uma forma de gestão, de proteção da empresa, de gestão de crises. E se eu quero colocar meu dinheirinho nessa empresa, eu quero saber o que ela está fazendo com esses indicadores ESG, além do lucro, vendas, EBITDA, faturamento e todos os outros indicadores. Eu também quero saber o que ele está fazendo em ESG. Tudo isso porque, querendo ou não, essa é uma discussão que, claro, ela passa por questões ideológicas, de certa forma, né, de que, poxa, você ser contrário ao avanço, né, climático, à deterioração né, das nossas condições de vida, etc. e tudo mais, hoje em dia, na minha opinião, ele se afasta sei lá, das questões científicas e entra na ideologia, né? De que, tipo, não, toda a ciência aí que está sendo feita é mentira, isso aí é coisa de, né, de um lado do outro, tal, não sei o que tem. Mas a gente tem que levar em consideração no final do dia que essas são demandas que vêm, né, impulsionadas pelo mercado financeiro, né? Já que por uma carta anual, né, do Larry Fink, o presidente da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, que foi uma coisa que acabou efetivamente empurrando nessa direção. E com a eleição do Trump, o reposicionamento de algumas empresas acabou acontecendo. Mas eu queria perguntar para vocês, começando de novo contigo, Pedro, já que você viu esse impulsionamento por parte do setor financeiro, de que é importante financeiramente, né, esses indicadores de ESG, você acredita que nesse momento, agora com o novo governo Trump, o setor econômico ele vai continuar sendo aliado da agenda ESG ou não? Eu entendo, Caio, que a gente não consegue falar do setor econômico de uma maneira blocada,
assim, entende? De uma maneira monolítica, entendeu? Como se fosse apenas um elemento. Porque sempre existiram diferentes perspectivas, interesses, intenções, né? Então, por exemplo, a gente está vendo acontecer dos Estados Unidos para o mundo, por exemplo, esse posicionamento que o Trump está trazendo está impactando, por exemplo, as finanças sustentáveis, por exemplo, está impactando, por exemplo, o acesso a capital verde, digamos assim, né? Que é o quê? Que são aqueles negócios, aquelas iniciativas que são sustentáveis, que são baseadas, por exemplo, em bioeconomia, em economia circular e por aí vai, vai ter menos capital disponível para isso, entende? Por conta desse movimento que está acontecendo, que está sendo, digamos assim, intensificado, né? Que tem esse pivô lá nos Estados Unidos. Então, esse é um lado da moeda, né? Eu gosto sempre de tentar voltar assim um pouco, e eu trago isso também em aula, que assim, as pessoas às vezes querem assim, digamos, criar uma mítica em cima do SG como se fosse alguma coisa muito diferente do que vem acontecendo no capitalismo desde sempre. Se a gente vai lembrar, por exemplo, da origem da responsabilidade social corporativa lá nos idos, na prática, lá nos idos de década de 50 do século passado, um dos primeiros casos que foi marco legal nos Estados Unidos foi de universidades que queriam, por exemplo, é, é, indústrias que queriam investir, que queriam fazer ações filantrópicas com universidades, com o objetivo de estimular a educação, de melhorar a educação nos contextos onde ela estava atuando, e investidores dessa empresa queriam boicotar, queriam impedir que uma empresa fizesse uma doação, uma filantropia, alegando justamente que aquilo não era core business, que aquilo não era o negócio fim da empresa. Então, se a gente vai observar na raiz, é muito parecido o que está acontecendo. Porque isso do ponto de vista de quem está combatendo, de quem está questionando o ESG de uma maneira técnica, de uma maneira econômica e não ideológica. O cara está querendo entrar, questionar, para dizer que, olha, isso aqui não vai trazer benefício, então, por favor, não destine esse recurso para lá, né? Porém, a gente sabe que existem tantos impactos, como já foi falado aqui, existem tantos impactos, né, que podem no futuro gerar riscos para a empresa, que a gente está falando de grana, a gente está falando de um cara que investe milhões, bilhões, que ele não quer realmente ver esse recurso perdido. E também de uma série de oportunidades que existe na área de energia renovável e de uma porção de outros negócios, desde captura de carbono a partir da produção de algas, desde a produção de bioplásticos, uma série de investimentos que de fato dão retorno. Então, esse mercado vai continuar existindo. Esse mercado vai continuar existindo, e as empresas que precisam fazer sua gestão de riscos vão encontrar essa oportunidade de continuar fazendo. E aí a gente vai ver nesse contexto aí como é que, assim, que influência, né, que essa camada ideológica de combate à ESG vai conseguir lograr êxito aí, né, nesse contexto. Eu queria aproveitar, Naka, justamente quando a gente fala do setor econômico, que há uma necessidade desse setor ser um tanto quanto agnóstico em relação, né, a essas questões políticas, e mais, tipo, em relação a resultados. Perfeito. Né? Ok, o nosso consumidor se importa com essas coisas, então para que eu esteja aí visando uma estabilidade, um crescimento desse meu investimento, essas decisões precisam ser tomadas, e a gente vai continuar tomando elas, independente se o governo A ou B queira ou não. Você acredita, então, que a gente consegue ver, por mais que exista essa pressão política, exista essa pressão de tipo, não, para com todas essas besteiras, esse negócio de, né, ambientalismo é bobagem, a gente realmente ainda vai ver as decisões em relação a dinheiro sendo tomadas ainda dessa maneira um tanto quanto, né, agnóstica? Eu acho que é importante deixar muito claro, né, Caio, que existe sim um pensamento que é aí do Milton Friedman, né, que é o clássico, a economia um pouco mais antiga, que tem gente que coloca, que é que a empresa nasceu para dar lucro aos acionistas e ponto. Né? Então, essa coisa de social, ambiental,
eu já pago meus impostos, então eu delego isso para o governo. Mas a gente sabe que só o governo taxando, colocando regras, não é o suficiente, uma vez que a empresa está lá exatamente batalhando para pagar menos impostos. Então, muitos desse tipo de pensamento acontece porque tem uma linha assim econômica, né, que mostra que a empresa tem que dar lucro, e aí nos modelos mais antigos, até antes dessa responsabilidade social que o Pedro comentou, era a qualquer custo e a qualquer preço. A sangue de pessoas, a devastação, a mortes, enfim, e isso foi evoluindo, assim como o ser humano, para que pudesse ser mais controlado, que é sobre isso que a gente está falando nesse momento. E cada vez mais o consumidor, as pessoas físicas, se a gente coloca em classes sociais, nessas classes que têm mais conhecimento e mais poder de compra, eles já não querem comprar um diamante de sangue, eles já não querem comprar uma roupa com trabalho infantil e escravo, eles já não querem. Ou seja, a gente começa a ter uma consciência maior das pessoas, principalmente por conta da informação também que a gente é bombardeado, e isso faz com que a empresa também se preocupe com esses temas. E aí comece a colocar isso dentro do checklist dela, né, de vou às compras, o que você vai levar nas suas compras? E agora você tem que colocar mais esses pontos no seu checklist de empresa. E aí não é ela que está pedindo, é a CVM aqui no Brasil, né, que já coloca e fala, olha, vocês de capital aberto, quero saber o que vocês estão fazendo aqui. É o IFRS Internacional, falando lá com o ISSB, um monte de siglas e acrônimos, mostrando controles para as empresas de capital aberto. E essas grandes empresas vão empurrando as médias, pequenas fornecedoras e vai mudando todo esse escopo. O que eu sinto é que pegaram duas bandeiras dentro dos trocentos indicadores e falaram, olha, isso daqui, esses dois temas, três temas são o ESG. Não, né? Esse é um pouco do devaneio que eu acho que é muito grande, quando você pega três temas de 50, 72 temas e fala que o ESG acabou por causa desses três temas. Então, acho que isso que é bem interessante deixar claro para os nossos ouvintes aqui. E eu queria aproveitar coisas que tanto o Pedro quanto você disseram, Naka, que né, para que a gente possa discutir mais alguns exemplos, porque Pedro já falou sobre isso no início da nossa conversa, de quais vão ser os principais desafios para as empresas continuarem comprometidas com essa agenda ESG nesse contexto, né? Porque a gente já discutiu sobre essa questão, né, de um pouco mais de dificuldade do dinheiro verde, né, de tipo dessas iniciativas de que ok, a gente tem aqui vamos adaptar a nossa produção para que a gente emita menos, né, menos gases que vão ser aí nocivos para a gente. Então você tem um incentivo. Opa, esse incentivo não existe mais. Então, a gente tem aí já alguns exemplos que vocês mencionaram, mas, por um outro lado, a gente já tem uma grande porcentagem dos consumidores que seguiram adiante, que falaram, não, agora a gente quer isso aqui, agora isso aí é base, agora tudo isso, todas essas mudanças que vocês fizeram, para a gente já é o que a gente espera de vocês. Então, né, para juntar tudo numa pergunta só, eu queria que vocês discutissem sobre, né, os maiores desafios, principais desafios, e se essas empresas que não estão andando, né, não estão abandonando esses, né, os traços woke aí do ESG, se elas podem, então, acabar levando uma vantagem em relação aos concorrentes que não estão se deixando levar por essas questões, né, ideológicas, vamos dizer assim. Quer começar, Pedro? Posso falar algumas coisas. Bom, Caio, eu vejo assim, se a gente for pensar nos desafios, né? A gente pode pensar assim, primeiro no macroambiente, né? Os desafios externos, né? Então tem isso que a gente já falou aqui dessa falta de incentivo,
Então, a falta de incentivo pode ser nas políticas públicas, pode ser a falta de incentivo econômico, né, de todo esse contexto, né? Porque vale considerar o seguinte, né, que cada profissional, né, de SG que está dentro de uma empresa querendo realizar iniciativa, né, Naka? Ele conta ali com uma opinião pública, ele conta ali né, cada notícia que sai falando é um ponto de prova que às vezes ele coloca numa apresentação, é um argumento. Na medida que isso cai por terra, ele é um desafio, porque ele deixa de ter um ponto de sustentação naquele discurso. Mas se a coisa faz sentido em si, ele consegue tocar à frente. E aí a gente pode dizer que né, se a gente for fazer uma conexão aqui, qual é o desafio interno, né? É como é que a liderança dessa empresa vai entender esse movimento, se a liderança vai encarar assim, bom, graças a Deus que não tem mais essas cobranças, porque eu não queria fazer mesmo, então que beleza, vamos afora, vamos focar naquilo que interessa. Né? Ou se a empresa vai entender, bom, não, os nossos valores não são esses, nossos valores são os que sempre foram, né? Que a gente entende que as pessoas têm que ser respeitadas, que a gente quer gerar valor para todos, etc, 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 né? Então, aí é que é na hora que a gente vê que valores que a organização de fato tem, né, quais são os valores que ela de fato valoriza, né, na organização, né? Então, acho que esse aí é um desafio interno da organização, realmente demonstrar, entender, se firmar, saber que preço que ela quer pagar para seguir pelos seus princípios, né? Porque concordo com o que o Naka falou, né? São 2, 3 temas, mas é preciso também entender que, assim, por que existe ESG, né? Por que em algum momento alguém teve que levantar uma pergunta de pensar qual é a responsabilidade das empresas? Porque as empresas estavam tendo impactos negativos na sociedade e no meio ambiente, e o capital não estava dando conta de resolver esse problema, esse impacto. É por isso que existe essa gestão e essa agenda. É por isso que existe. Aí só que ela atravessa e é atravessada por um mundo de questões políticas, de interesses que também existe nessas grandes nações, né, de querer controlar, de querer dominar. Então, existe tudo isso. Né? Então, eu acho que são esses desafios. Então, acho que o grande desafio, se a gente for resumir, é a capacidade das empresas e dos líderes de saber interpretar bem esses movimentos e saber entender quais são os seus valores e como é que ela vai continuar seguindo, exercendo ali o seu ofício, né? Sua missão. Naka, para que você possa fazer o seu comentário também, eu já até queria te colocar aí uma certa provocação. Essa última semana, eu já tirei a minha assinatura de 2 empresas que voltaram atrás e falaram, não, porque esse negócio de diversidade aí tá com nada, né, e só estava atrasando a gente. Eu falei, opa, o meu dinheiro você não recebe mais. Então, assim, você consegue enxergar desafios bem latentes acontecendo a partir do momento em que você tem... É claro que tem toda aquela graciosidade na mensagem de que não, estamos focando na agilidade, por isso a gente vai focar... Né? Aí você... Na entrelinha é tipo, ai, que saco ter que falar de diversidade dentro dessa empresa. Não quero... Pô, então meu dinheiro você não recebe mais. Então, falando, né, sobre esses desafios e as possíveis vantagens em relação aos concorrentes, você consegue ver isso acontecendo mais e mais frequentemente? Com certeza, Caio. Tem essa coisa também do global e do local, né? Que o global se posicionou num jeito e localmente vários colegas aí da área que estão trabalhando falaram, Naka, o global se posicionou assim, mas aqui a gente continuou, porque o nosso CEO local falou que para o Brasil isso importa, né? Então tem essa questão geopolítica também que entra nesses desafios dos caldos aí, que talvez lá nos Estados Unidos eles tirem tudo disso do site, na internet, mas no Brasil ainda continua, porque faz sentido, assim como você é um ativista, um consumidor que é mais consciente e vai parar de comprar tais e tais marcas, boicotar, que é a nossa melhor forma de fazer isso como consumidor.
Por isso essas empresas também que têm esses movimentos globais, localmente falaram: "Não, ó, mas aqui no Brasil é diferente. Calma, Calma né? lá, né, não Sim. é assim". Quando entra na questão racial, LGBTQIA+, a questão, das mulheres, de gênero, então realmente são temas no Brasil que, se você se posicionar, você vai ter algum problema também, inclusive no seu consumo. E o consumidor, já várias pesquisas, tem da Google, da MindMiners, tem da Ipsos, mostrando que esse consumidor, cada vez mais, e os mais novos, geração Z, querem comprar produtos de empresas que sejam sustentáveis, que tenham responsabilidade social e que se afirmem nisso, né? E aí você vai para as redes sociais e vê o cancelamento das empresas que não têm isso. Então, para a empresa é muito complicado ela se posicionar. O que muitas empresas estão fazendo é ficar na delas, quieta, né? Que é o silence, quando você fica quietinho e não fala nem bem nem mal e fica lá na sua. Então, realmente, o consumidor ele está exigindo isso, vai exigir, e esses que, como bem o Pedro falou, que é a base de tudo, que realmente tem valores, agora é a hora de testar os valores deles. E nós, como consumidores, nós, como cientistas que estamos estudando as empresas, os ouvintes que escutam aqui, vão assistir aquelas empresas que têm valores de verdade ou que entraram numa modinha e agora vão desmontar, estão desmontando tudo. E aí eu peço muito que não se precipitem, né? Tentem acompanhar o histórico mais a longo prazo, porque às vezes o gestor erra também, né? E aí ele volta atrás e tudo bem, é ser humano, né? As empresas são feitas por seres humanos e as pessoas erram. E que mesmo esses erros, se persistirem, aí já é uma hora de cancelar, tirar, não comprar mais, porque não está de acordo com os seus valores. Se os seus valores não ornarem, como diz no interior, né, Caio, com the match, com os valores da empresa, aí larga longe e faz atestado conta. Exatamente. Queridos, finalizando a nossa conversa, vamos então agora para um lugar um pouco mais, né, de um pensamento que eu acredito que, né, a gente não vai chegar nesse ponto, mas caso essa onda anti, né, ESG se torne um tsunami, todo mundo fala, é isso aí, e que meio ambiente, o caramba, e é isso aí, lucro acima de tudo e todos e tal. Quais consequências práticas isso pode trazer à nossa sociedade, ao planeta? Queria te ouvir, Pedro, em relação a... Obviamente, assim, tipo, a gente está chutando de uma maneira muito, né, irresponsável, a gente está fazendo uma conjectura aqui que muito provavelmente não vai acontecer. Mas, caso aconteça, vocês conseguem me apontar algumas coisas que a gente vai ter que enfrentar? Caio, eu gostaria de fazer uma provocação, assim, de uma inversão na pergunta, que seria o seguinte: e se já estivermos nesse momento? Aí Né? você pegou a gente, E né? se já estivéssemos nesse momento? Porque o fato é que, do ponto de vista climático, a gente está enfrentando a maior crise humanitária em escala, pela escala global, que nós temos conhecimento. Né? A crise é muito, muito séria. E não temos demonstração, apesar de toda a governança construída, de todos os avanços, não temos uma demonstração clara de que há interesse político na mudança de uma agenda. E aí, se a gente pegar a indústria de óleo e gás, que é a principal, que a queima de combustível fóssil é o principal responsável, já entendido pela ciência como causadora desse aquecimento, a gente não tem movimentos claros que demonstrem como é que isso pode acontecer. Né? Somado a isso, a gente vê um cenário de guerra, né, de algumas guerras no mundo que intensificam, que fazem a gente levar para um contexto de uso mais intenso de combustíveis fósseis e fora todas as outras demandas que isso ocorre, né? E o risco aí de soluçar, de tudo que a guerra é sujeito a gerar, né? É, fica
é difícil a gente pensar assim, se tudo fosse numa onda contrária, né? Realmente é um cenário muito complexo da gente pensar. Há quem diga, né? Assim, eu tenho lido, acompanhado aí essas notícias todas dos Estados Unidos e assim a gente está vendo manifestações de economistas, de pessoas de todas as frentes de que isso é algo sem base, né? Não tem bases de ciência, não tem base nem geopolítica e parece uma demonstração muito mais de ego e de descontrole do que algo calculado que se entende qual é o objetivo final disso e que parece não, por exemplo, visão de qual efeito que isso vai causar, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, assim, eu entendo, Caio, que a gente precisa recorrer de fato ao que a gente acredita. É por onde eu trafego, sabe? Porque em todos os contextos onde a gente está buscando uma vida melhor, seja na sociedade, seja na família, seja na cidade, seja na empresa, nós estamos produzindo um efeito melhor na qualidade de vida, na nossa qualidade de pensamento, na nossa qualidade de troca, na nossa qualidade de aprendizado, na nossa qualidade de tudo. Então, eu acredito nisso. Eu acredito porque eu não acho viável entender como é que as coisas vão acabar. Eu não tenho nenhuma pretensão de saber isso. Mas o que eu sei é que todas as pessoas que são referências para mim são pessoas que trabalharam no micro até o macro. Eles trabalharam primeiro no ambiente em que eles estão, né? Então nós estamos aqui na SPM falando desse assunto, estamos aqui com o NACA, que está à frente aí de uma série de ações aí na SPM há um tempão, um cara que é pioneiro em sustentabilidade, então que a gente está pensando aqui, em conversando com as pessoas e discutindo esse assunto. Então eu acredito nisso, na construção de ambientes regenerativos, e esses ambientes são no micro até o macro. Exatamente. Naka, por estar envolvido nesse assunto há tanto tempo, como que você enxerga essa questão de efetivamente há a possibilidade da gente realmente enveredar para um lado, né, muito negativo, a ponto de que, opa, peraí, quais são as consequências que a gente tem? E no caso também, aproveitando que essa, né, é a nossa última pergunta, também, né, do mesmo jeito que o Pedro conseguiu fazer, tentar oferecer também um pouco mais de tranquilidade para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente? Caio, essa pergunta é a pergunta que eu sou questionado desde que eu comecei, até por mim também, né? Diariamente, os alunos perguntam nas palestras, nas consultorias, nas mentorias, e se tudo der ruim? Né? Se tudo der ruim, entra lá no Netflix, tem vários filmes de Armagedon, a Terra acabando, os ETs lá invadindo, tudo, tem um monte, vai lá, assiste. Aí você vai ver que tem muitas batalhas para a gente fazer. Inclusive, agora no Netflix tem um negócio lá que é desastres naturais e sai lá um monte de filme só disso. Né? Que eu achei, estamos nesse ponto já, que é bacana, vende. Né? Vende mídia, vende jornal, vende revista e gera uma eco-ansiedade em todo mundo, que é exatamente isso que você está falando. Mas eu acredito que diariamente, como eu, Pedro e muitos outros professores aqui convivem na SPM, em outras organizações, nas empresas, é que tem um monte de gente que não quer isso. Basta perguntar para você, né, Caio, o que você acha disso? Com certeza, para um cara que já está cancelando a empresa, já não está seguindo isso, você fala, não, peraí, acho que ou a gente não está sabendo contar as histórias, ou a gente é uma minoria muito bolha, mas acho que não. Você vai nas grandes pesquisas de 2, 3, 4 mil pessoas no mundo inteiro, todo mundo é positivo, todo mundo quer qualidade de vida, e aí você fala, não, eu acho que é só uns 2, 3, infelizmente alguns estão no poder, outros estão querendo poder, que querem direcionar uma massa porque é do contra, né? Então aí entra mais o pessoal da área de ciências políticas para poder explicar que é uma metodologia muito bacana de se ganhar votos, né? Ser do contra, e aí você usa o que o pessoal não gosta, né? E você consegue fazer tudo isso. Como mensagem de esperança, eu acho que é o nosso dia a dia,
É olhar para os seus filhos, para os netos e ver que realmente você vai entender que existe lá um futuro e que essas pessoas não querem viver à base de qualquer coisa, né? Querem uma qualidade de vida, querem um propósito, querem um impacto positivo. Você vê lá todas as coisas que estão bem no YouTube, no TikTok, são coisas, na sua grande maioria, bacanas, né? Então, acho que é isso que a gente tem que levar como esperança aí, e que não é à toa que lá mais de 196 países se juntaram lá na ONU e fizeram lá os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estão fazendo a COP30, estão discutindo. Nós somos seres vivos que estão evoluindo, é a fase nossa evolução. A gente já deixava escravizar outras pessoas há tempos atrás, agora não pode. A gente não tinha mulheres trabalhando em universidade, agora olha quantas mulheres líderes que a gente tem. Então o ser humano é um bicho assim que está evoluindo aqui dentro, que às vezes sai um pouquinho para cá, para lá, mas ele quer sim evoluir e trazer uma inclusão, trazer diversidade, trazer um cuidado para o nosso planeta, que é onde a gente vive. Exatamente. Pedro, Naka, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Um prazer enorme novamente que vocês puderem aí oferecer o tempo de vocês e o conhecimento para a nossa audiência. Muitíssimo obrigado pela gentileza novamente. Obrigado, Caio. Vida longa ao Lifelong Cast. Maravilha, Caio. Obrigadão aí. Muito bom participar aqui contigo. Valeu, Naka. Prazer estar contigo também mais uma vez aqui. Vamos junto. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!